Olá, gerente de projetos sustentável, avançado e inteligente. Eu sou o Eduardo César da Project Max, seu PMO Virtual Sustentável. Estamos nas aulas abertas aqui sobre o uso da IA integrado com o ESG e o PM, né, para desenvolvimento do nosso país, o Brasil. O uso da inteligência artificial agregado, então, à sustentabilidade. Então, nossa aula aberta número 5, a gente vai falar do uso da eficiência da IA para a indústria e para a energia limpa, né, o grande mote aí, a nossa grande problemática global da diminuição dos gases de efeito estufa e ajustes aí, então, né, evitar essas mudanças climáticas extremas. Então, temos que diminuir nossa pegada aí do carbono. O Brasil, que já tem 90% da energia renovável, então, nosso caso é mais simples que os demais do globo, mas temos grandes desafios, desafio do nosso crescimento industrial brasileiro, né? Então, no nosso neoindustrialismo, vai necessitar energia, o próprio crescimento urbano e o crescimento e a melhoria das condições de vida das populações vai necessitar energia. O nosso agrobusiness necessita energia. Então, né, a energia é sempre, a alimentação e energia são o que move o mundo, né? Então, é importantíssimo. Então, energia, nada mais justo do que a nossa empresa de pesquisa energética, a nossa IPE, a ANEEL aí, né? O ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico também, e todos os órgãos envolvidos. O Brasil que tem tentado aqui fazer grandes intervenções de políticas energéticas. E o uso da IA generativa, já falamos, né? Isso aqui é o nosso mote do curso. A IA generativa temos que identificar onde vamos aplicar, qual é, né? Se é no modelo de lucratividade, se é na estrutura, se é na rede, no processo. Tudo isso está relacionado à configuração, é o lado azul, se é na oferta ou se é na experiência. Então, sempre é importante determinar. E qual é a evolução que a nossa IA generativa está no processo um, se ainda está na direção estratégica ou na liderança visionada, é só um querer e ainda não conseguimos nem implementar, ou se a gente está implementando, mas ainda não criamos valor, é a fase 3 da criação de valor, indo chegando até uma escala 8, que é a implantação da IA generativa em toda a organização e já tendo a cultura colaborativa de implantação da IA generativa. Então, é isso, é o que preconiza a ISO 56002. Nessa aula aberta 5, né, a eficientização. Por quê? Porque então já a eficiência com já a implantação da IA generativa, né? E na indústria de energia e na indústria como um todo. O impacto da inteligência artificial na indústria de energia, governança e pilares fundamentais para os projetos da IA. O Brasil, que tem 90% das energias renováveis, então, a princípio, não seria um problema, mas precisamos crescer e olhar sempre para o futuro, para frente. Os nossos planos quinquenais já fizeram também até um plano de 20 anos, acho que está correto. O Brasil, o combustível do futuro que esperamos da nossa nação e assim por diante, independentemente do governo, tá? Então, o combustível do futuro, o RenovaBio, o FPBio, a nova indústria brasileira impulsionando. Não dá para falar de energia e de IA sem falar tudo isso. Então, a IA, primeiro, temos que saber o propósito e o valor da empresa para aplicação da IA, né? A compreensão, o alinhamento estratégico e a ética. Tudo isso, vejam aí, então, a FINEP preconiza tudo isso e várias chamadas, né, para inovação, são investimentos do governo nas empresas, tá ok? E essa é a chamada aí 2 das energias renováveis e da bioeconomia, né? Foi bastante importante. Aí então, vamos então, o IA vai aplicar aonde? As inovações vão aplicar aonde? No entendimento do negócio, no direcionamento estratégico e no alinhamento estratégico. Então veja que a IA tem que vir desde a fase de estratégia,
já nasceram, né, junto com a estratégia empresarial, a gente mostra então, né, com a IA generativa, o uso da meter na mão na massa, a gente fazer o canvas, né, do modelo de negócio usando a IA generativa. Fazemos para projeto, para portfólio e para empresa. Tá? Então a estratégia de negócio tem que partir de um canvas de IA generativa. Disrupção tecnológica ou melhoria contínua. É um aspecto importante, porque quem vai implantar isso e mudar uma rota alternativa para energias renováveis, seja aí então para o hidrogênio verde, eólica offshore, fotovoltaica e assim por diante, biomassa regenerativa, agricultura regenerativa, tudo mais, vamos sempre passar pelo mote da disrupção tecnológica. E quando a gente passa pelo mote da disrupção tecnológica, temos que passar pela cultura, né? A cultura é fundamental, né? Às vezes a gente quer fazer, mas a cultura da empresa não deixa. E quais serão os impactos na método de trabalho, implantando tecnologias disruptivas como a IA generativa, como vamos fazer a adaptação e quais as oportunidades, se fizermos, teremos, e se não fizermos, vamos perder as oportunidades e os riscos do negócio. Já falamos em aulas anteriores, alguém tem que ser responsável pela governança dos dados. Isso vem da equipe de governança, né? Com a ajuda do time de IT, né? De tecnologia da informação, da TI, dos advogados e assim por diante, a turma da compliance e a governança. É responsável pela política de governança do AI, da segurança e da conformidade, conformidade nas auditorias. Segurança cibernética, LGPD, Leis Gerais de Proteção de Dados. A qualidade de dados é um crescente. O que a gente fala, né? Tem que colocar a mão na massa. Eu vou tratar todos os dados da organização, e se ela for enorme, para implantar IA, não, a gente pode fazer por etapas, faz pelo projeto piloto, né? E aqui são estágios. A empresa está com, né, uma organização de dados pobre, então veja aí as bolinhas separadas completamente de sua cor hierárquica e nem nas posições adequadas. Temos um gerenciamento de dados aí, a qualidade dos dados já numa maneira boa, que é o segundo degrau, já de uma maneira forte, né, strong data, já está organizada, mas não está completa. Avanço, né, os dados avançados, então todos os dados que temos já estão organizados, veja, por cor e por posição, e um gerenciamento de dados crescentes num estágio número 5 é que o dado já entra, e os dados futuros também, né, de dados de predição e dados futuros já vão entrar, né, num sistema de engrenagem, já sabem por onde entra o canal de entrada da informação de dados, como é que ele é gerenciado lá dentro, e o output para a área específica. Então já é um dado já na forma de engrenagem, ou seja, um sistema que faz tudo isso. Então, precisão do dado, completude do dado e consistência são importantes. Análise preditiva, sem dúvida nenhuma, porque energia é o que falamos, né? É o grid brasileiro. Uma parte vem da eólica, uma parte vem da fotovoltaica, a maioria vem da hidrelétrica, mas temos termos ligadas. Então, e as demandas são variadas, né? O regime de chuva é variado no Brasil por região e por época do ano. Então, os ventos também variam, né? E tudo mais, energia, incidência solar. Então, uma parte, então, que precisa de uma análise preditiva, né? O Brasil não é de termo,
e aí a termo ela é mais, tem uma demanda mais correta, mais fácil de gerenciar. Como a gente parte de energias renováveis, normalmente de recursos naturais, como a água, a energia solar, os ventos e assim por diante, são muitas variações. E quem trabalhar com variação, quem trabalha com estatística, sabe disso, que a variação é grande. Então, a gente precisa fazer um modelo e um modelo de análise preditiva. E aí sim, por determinada posição local, da onde é a fonte geradora da energia, então um código, uma bacia hidrográfica é conhecida pelo seu regime de chuvas anuais e assim por diante. Se for eólica, as isopletas e as formas com que a direção e velocidade dos ventos e continuidades dos ventos ao longo do ano, incidência solar depende da região também e tudo isso. A biomassa também varia com as cultivos anuais, mas ela é um pouco mais, podemos dizer que ela é um pouco mais uniforme, menos variação. Então, tudo isso no nosso grid, mais as termo e a nuclear, tudo interligado. Imagina, então, não dá para fazer um belo gerenciamento da energia para o Brasil do futuro que queremos sem uma análise preditiva de dados. Então, é importante entender a coleta principalmente o processamento também e a previsão são modelos preditivos para tendências futuras. Tudo isso interligado no nosso Smart Grid que queremos, e aí a IA generativa vai ser responsável e vai ser capaz, só uma IA generativa, para saber quanto tem de energia em cada local, cada ponta, na ponta do consumo, nos carros elétricos, nos consumos das edificações, nas fábricas e tudo mais, para ligar as termos ou não, e tudo o grid interligado. E aí sim vamos ter então um processo de descarbonização inteligente propriamente dito. A nuclear também, ela é mais gerenciável, né? E aí então podemos diminuir então o uso da CO2. Tudo isso é importante, a energia eólica e solar, vejam vários tipos de projetos e assim por diante. Ela é pouco mais estável, principalmente num país como o nosso, no Brasil, com clima tropical, dependendo da região, a incidência, bastante incidência solar, mas assim mesmo ela é variável, porque pode ter sombra, nuvem, etc., chuva e assim por diante. Ela varia ao longo da região e, né, do ano. Então, e as energias eólicas são também variáveis, são fontes de energias renováveis, tanto a offshore, que ainda não foi o caso brasileiro, e as onshore nas regiões aí diversas. Tudo isso existe uma variabilidade, e nada melhor do que a IA generativa para poder trabalhar essa variabilidade, tanto em dados preditivos, de previsão e também de armazenamento. Então a IA que vai dizer armazena, não armazena, usa eólica, liga a termo, não liga e assim por diante. É a IA que vai fazer isso. E aí também levar em conta, imagine a extensão nacional brasileira das linhas de transmissões e cada uma com estado diferenciado, né? De construção e, eventualmente, da sua própria eficiência energética, tudo isso precisa estar no modelo para que consigamos uma fonte de geração distribuída e assim por diante, e até a população venham a utilizar as fotovoltaicas, vejam aí, nas residências, e elas serem também, né, adicionadas ao grid, e essa é bem difícil porque ela é distribuída ao longo do país, então, é uma energia que é cíclica e distribuída, então somente um modelo de IA para absorver tudo isso. Com a popularização cada vez mais esse modelo vai sendo utilizado, o impacto que ele traz e aspectos até de regulação do governo para entrar no grid e assim por diante. Desafios da energia brasileira. Infraestrutura, já falamos, as linhas de transmissões, nossa, o estado que cada uma se encontra, as subestações também, as centrais gerações de energia e também aspectos climáticos, como toda a foto que necessita manutenções pontuais e assim por diante. Toda a infraestrutura brasileira
né? Os eventos climáticos catastróficos é outro que, né, entra de maneira cada vez mais hierárquica no nosso sistema, ele é variável e aí somente uma IA para poder trabalhar isso. E contratos, né? Contratos diversos de fornecimento de energia intermitente e assim por diante. O Brasil tem trabalhado para a modernização do seu setor elétrico, né, através ali dos projetos e também da atuação direta do governo, né, mas busca de tecnologias, regulação e investimentos são realmente bastante importantes, né? E o AI nada mais justo para tratar, veja que é um cenário complexo, fontes variadas, diferentes de energia, em locais variados, em épocas do ano, em regimes diferentes, tanto regime hidráulico, de ventos e assim por diante, e a demanda de energia variável. Então, a princípio, parece que tudo é variável. Quando é variável, nada mais justo do que a IA generativa para tomar conta de tudo isso, tanto para previsão de demanda, aí a generativa ajudando também nos processos de manutenção preditiva e a eficiência de todo o sistema. Então veja que tem bastante uso, né? Somente a IA generativa pode ajudar a fazer isso. Veja que tudo isso é ESG, é ESG mais PM mais IA. Sem a integração dos três, né? ESG porque precisamos resolver o problema de eficiência energética, os gases de efeito estufa. EPM porque é a gestão. Como é que a gente faz gestão de um sistema diverso, multi-integrado, só gestão mesmo de projeto, de portfólio, gestão mesmo. E IA, por ser multicomplexo, multienergético, variável, de localizações, formas diferentes, somente a IA generativa para fazer isso. E a outra, isso é gerar. E o outro lado temos que descarbonizar a indústria existente. Então, também, né, de toda a Petrobras, tudo que temos aí, todas as indústrias, né, que por séculos, a indústria automobilística e tudo mais, cimentícia, mineração, indústria química, etc., ela precisa também passar por um processo de descarbonização, e aí nada mais justo do que usar as eólicas e as fotovoltaicas, desde que possível até nos próprios terrenos da empresa, né, não contando com contando também, né, mas com o processo de mercado de carbono, né, de compra e aquisição e venda e tudo mais, vai auxiliar tudo isso. E aí também queremos também a legislação da IA para ajudar em tudo isso. Vai trazer para a gente uma maior eficiência, diversificação e a captura do carbono. Outro aspecto que a gente fala de carbono é o carbono equivalente, né? Não esqueçamos que o Brasil, um país do agrobusiness aí, tem uma grande necessidade de redução do metano, tanto nos aterros sanitários quanto de todo o agrobusiness gerado no negócio. E a redução do metano também é importante, né? Um dos grandes gases efeito estufa aí, o metano é cerca de 28 vezes, né, um processo de estufa maior que o CO2, então ele é cerca de 3 vezes, 10 vezes maior, então ele precisa ser tratado e o agrobusiness brasileiro, né, grande geração, olha o uso dos drones para identificar então esses processos e prevenir os vazamentos de metano, os locais onde eles estão ocorrendo e assim por diante. Não obstante toda a complexidade da mobilidade urbana, né, também, então da eficiência energética, tanto do consumo, né, e aí a mobilidade urbana, e aí vejo uma cidade inteligente já com o uso das fotovoltaicas, eólicas e tudo mais, os parques protegidos, as nascentes, etc. Então, as resiliências da cidade, veja que só um aspecto global tão complexo como esse, com o uso de uma IA generativa para que faça, né, a simulação, as previsões de tudo isso de uma maneira conjunta. E aí o governo federal fazendo a sua parte na busca, né, do neoindustrialismo brasileiro, do combustível do futuro e dos investimentos, como falamos, no seu, são vários editais, tá, que a FINEP está fazendo, com a ajuda da Embrapi, do BNDES, tudo mais, FNDCT,
né? E aí a Anvisa, a BNDES, tudo. Esse é o edital número 2, que é das energias renováveis e bioeconomia. Então veja que é tudo integrado. E aí então o governo entende que precisa financiar, né, principalmente as startups, as empresas vencer o Vale da Morte, que falamos que quando mais precisa de recursos para escalar, então os investimentos do governo federal, justamente, né, no seu edital 2, chamada também no seu edital 5 de programas de transição energética. Então, são os programas do combustível do futuro, os programas do hidrogênio, nas suas várias formas, mas preferencialmente o hidrogênio verde, a rede brasileira de biocombustível, a rede brasileira de bioquerosene e hidrocarboneto para aviação, o SAF. Veja que é um sistema integrado ao IA generativo, né? Recursos do FNDCT, segurança e continuidade, investimentos de longo prazo, ESG, sustentável, previsibilidade desses investimentos e um fluxo contínuo. Por que um fluxo contínuo? E aí a ideia é a inteligência do modelo, né? Conforme a gente vai conseguindo desenvolver, porque são todos aspectos novos, é tudo inovação, você não tem certeza do dispêndio certinho e dos retornos também. Então, é continuamente ajustado este modelo, por isso é um fluxo contínuo, e aí a inteligência, é por isso que esse investimento desta forma tem grande chance de sucesso. Ele também é múltiplo e variado de acordo até com a implantação do projeto, que depende também da implantação do clima. Então, é um modelo de investimento também é múltiplo, nada como a IA generativa. As linhas temáticas de tecnologia, geração através de fontes sustentáveis, a busca de hidrogênio de baixa emissão do carbono, tem projetos de armazenamento de energia. Veja, então, que não é só também importante, é ali o armazenamento é o nosso buffer, né? Quando temos pico de demanda de energia, início da manhã, fim da tarde, o pessoal toma banho, liga o chuveiro, tem os picos das demandas de energia, então o armazenamento de energia é importante, né? Então, para conseguir a eficiência desses picos e evitar ao máximo ligar as termos, né? E a transmissão, segurança e resiliência de todo o sistema nacional, né? Então, os investimentos que precisam ser feitos nas infraestruturas também são importantes. Trazer novas tecnologias para o Brasil, por exemplo, né? A geração do hidrogênio precisa, então, é um processo, né, de separação, então precisa trazer, né, os equipamentos, né, importados, aí são da ThyssenKrupp e outras empresas, equipamentos alemães, para fazer né, a separação química. Então, é importante também, então, e também todo investimento na infraestrutura, então é importante. E a captura também, existem projetos que a gente pode, então, né, colocar e estocar o CO2, evitando que vá direto para a natureza, né? Então, é importante ética no processo, as empresas éticas com transparência e equidade conseguem entrar nisso. As empresas que têm cibersegurança, então, né, não é uma empresa qualquer que entra no certame, e o governo quer, e é importante, a busca de um aprendizado contínuo. Então, veja que é tudo muito interligado, né? As habilidades do futuro, exatamente. Combustível do futuro, habilidade do futuro, pensamento crítico, criatividade, inteligência emocional. Veja, né, que a gente vai deixar, então, o ser humano não vai deixar de ser humano. Veja, pensamento crítico. Criatividade e inteligência emocional. Essa é a parte humana. E a parte braçal a gente deixa para a máquina, com LLM, aprendizado de máquina. Então, veja, o ser humano vai ser cada vez mais humano e a máquina cada vez mais máquina. E vamos dividir o trabalho desta forma, né? Gerir pessoas, inteligência emocional, tomar decisões, negociar, comunicar, né? Dar sinergia para a equipe, cocriação, né? Uma equipe que seja coparticipativa, ambientes
né, de criação, é inteligência emocional, sem dúvida nenhuma. Pensamento crítico. A máquina vai dar a resposta, você tem que pensar criticamente. Será que essa resposta é adequada? Eu tratei os dados, certamente vai colocar, usei a melhor prompt engineering para fazer os questionamentos, usei o melhor chatbot, as empresas especializadas, o ramo certo, para fazer aquela determinada pergunta, a resposta ela veio condizente ou preciso continuar melhorando o prompt engineering para melhorar a resposta e assim por diante. Tudo isso é um processo de pensamento crítico. E criatividade, sem dúvida nenhuma, para buscar soluções inovadoras, até para o marketing da própria empresa, vendas, produtos, criações e assim por diante. Então veja que o humano nunca deixou de ser humano. E aí um equilíbrio pessoal e profissional. Acreditamos que com a máquina possamos ter uma vida melhor, uma saúde mental melhor e que vai permitir maior tempo até para fazer uma saúde e uma academia, um jogo, um beach tênis, atletismo, ou seja, uma atividade esportiva, dormir melhor, saúde mental melhor e gestão do tempo melhor. Vamos deixar para a IA generativa trabalhar a parte hard na maior parte do tempo e a gente trabalhando a parte dos skills soft e inteligência, né? Inteligência humana. Isso só para quem tiver o profissional que for capaz de ter adaptação a essas mudanças. Ele vai ser reconhecido, vai aceitar e agir, né? Quem não agir, quem não aceitar isso, achar, IA veio aí, é mais um modismo, sinto muito, né? Primeiro, não reconheceu, né? Tem que reconhecer que ela é super rápida. É para trabalhos repetitivos, uma velocidade astronômica, principalmente em grande quantidade de dados e problemas complexos e até para predição. É um modelo criado para isso, ele foi criado para isso, né? São décadas aí de treinamento, de máquina, de entendimento, não saiu da noite para o dia. Sim, o chat GPT, a OpenAI, saiu e aí abriu esse mercado, mas esse conceito já é antigo, esses modelos matemáticos, modelos logísticos, tudo isso já existe. Esse aprendizado de máquina também não tinha numa escala tão grande como agora, que foi viabilizado pelo uso da internet e o uso dos smartphones, que as pessoas, né, vão interagindo e levando informações para o modelo. Outro investimento que foi feito da Microsoft e outros na OpenAI, 2 bilhões, e também a tecnologia dos computadores, né, desses supercomputadores que foram feitos, mais os data centers e tudo mais, culminou nesse grande momento de mudança, justamente quanto mais precisamos que a mudança aí, né, climática está exigindo, veio tudo a calhar no momento certo, a contento temos que utilizar. Então vamos reconhecer, vamos aceitar. Primeiro tem que partir do reconhecimento, que ela é mais rápida que o humano e que é para isso mesmo. Reconheci. Aí aceita. O que que é aceita? Aceita é pegar, instalar o programa e começar a usar. Né? Vou para essa utilidade, isso é bom, para isso não, então aceitei, estou usando. Estou fazendo atas de reunião com o Copilot, já aceitei. Ele é muito melhor e rápido e ele faz isso. Estou usando a inteligência artificial para dúvidas, questionamentos, elaboração de aulas, o Gama e etc. Né? E assim vários programas de tradução, programas de tradução de línguas, programas de geração de imagens, geração de música, geração de filme, geração, etc. Né? Então, a IA generativa temos que aceitar, é fantástica. Gerou toda esta aula, né? A partir de alguns assuntos tópicos hora aula. Então, foi tudo da IA generativa. E a ação, finalmente, colocar em massa. Então, aqui estamos dando a aula com uma aula gerada, né, pela pesquisa ChatGPT e outras fontes, gerado com o Gama, numa IA generativa sendo transmitida pelo Zoom, numa plataforma, tudo então generativo, tudo inovador. Então, né, e aí perguntas e respostas e assim por diante. Então, aceitar o modelo. O profissional que vai trabalhar no setor energético.
ele vai entender de regulação e cada vez mais, porque ele pode perguntar, né? Não está mais escondido isso. Ele pergunta as normas, regulações, os artigos, os parágrafos, né? Os apêndices e tudo mais. Então ele vai ser conhecedor das normas, ele vai ser analista, né, vai especialista, gerente da inteligência de mercado. Então, cada vez mais as profissões vão se especializar. Por que vão se especializar? Porque a generalidade, o genérico, todo mundo vai ter na palma da mão. O genérico, né, vamos ter o especialista naquele assunto. Então, especialista em gestão energética, vai ter também o de infraestrutura, porque precisa de tudo isso, principalmente nos pontos de recarga e instalação dos eletropostos. Né, os veículos elétricos vieram aí, nós vamos ter que ter postos de recarga, já estamos implantando vários aí como consultoria. Temos a empresa VEG aí do sul do Brasil, uma empresa nacional fazendo tudo, né, com grande maestria, tudo isso também, né, e outras tantas empresas. Técnico de manutenção de veículos elétricos terá que ter, vamos ter que ter engenheiros automotivos para entender e arrumar toda essa parte de eficiência elétrica dos veículos, os especialistas em ciberseguranças, os especialistas em blockchain, os cientistas de dados e os analistas especialistas da inteligência de mercado e da IA generativa. Então, veja só, né? Então, novas habilidades, adaptações e interdisciplinaridade. Veja que importante. Então, e como conclusão, e o futuro da IA da indústria de energia no Brasil e tudo mais? É uma indústria em transformação, tudo é muito novo, né? Então, uma grande oportunidade para as empresas aí pequenas, as startups ajudarem. Já temos as grandes empresas consolidadas, mas um mercado novo, né? Então, quando é novo, abre novos oceanos aí, né? E assim, ó, novas oportunidades. Desafios enormes, principalmente de ética de segurança e assim por diante. E as oportunidades, esse mar que se abriu por todas as oportunidades que mostramos. Segue o nosso QR Code para consultas, pesquisas, palestras, eventos, workshops, né? E aí, né, nos curtam nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook e tudo mais, nos convide. Vamos abrir para perguntas e respostas. Espero que tenham gostado da eficiência energética com o uso da IA. Sou Eduardo César da Project Marketing. Até o nosso próximo encontro sustentável e inteligente. Até mais.